Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos dar um enfoque então sobre o estudo da Terra e os seres vivos. A gente vai ver tópicos então como ecologia, relações ecológicas, cadeias e teias alimentares. E outros termos também que são utilizados aí, termos básicos para vocês entenderem como que é o estudo da ecologia. No primeiro slide, então, vocês estão vendo ali sobre o processo dos seres vivos e o ambiente. Eu acho que a gente não tem como contar, né, o que tem de vida no nosso planeta. Portanto, toda a questão de diversidade de vida é chamado de biodiversidade. Lembrando que bio é vida e diversidade é diferença. Então, a ecologia, ela é uma ciência que ela se preocupa em estudar o indivíduo, as relações que esse indivíduo possui e a natureza onde ele está inserido, tá? Seja ele em qualquer aí ambiente do nosso planeta. Os ecossistemas eles são formados por dois tipos de fatores. Tudo aquilo que tiver vida em um ecossistema, ele é chamado de fator biótico. Todos aqueles fatores que não contêm a vida, mas são de extrema importância para a manutenção da própria vida, é chamado de fatores abióticos. Então, por exemplo, nessa fotografia vocês estão vendo o oceano. Os peixes, os corais, as algas, elas são consideradas fatores bióticos porque elas possuem vida. A água, o oxigênio, a luminosidade são considerados então fatores abióticos, mas que são de extrema importância para a manutenção dessa vida marinha, como exemplo aí do slide. Em ecologia nós temos o estudo desde a parte mais específica, que é o indivíduo, até a parte mais abrangente, que chega ao ecossistema. Então ali vocês estão vendo uma sequência de indivíduo, população, comunidade e ecossistema. Qual que é a diferença de cada um, né? O indivíduo, ele é o ser vivo único. Ele é estudado de forma única. Então, por exemplo, nessa fotografia, um peixe só, ele seria considerado um indivíduo. Só que esse peixe, ele não está sozinho. Ele está ali inserido junto com peixes que têm a mesma espécie. Então, ele está inserido em uma população. Então, em ecologia, uma população ela é considerada um conjunto de seres vivos da mesma espécie. Enquanto uma comunidade ela é considerada, então, o conjunto, a relação de seres vivos de diferentes espécies. Então, nessa fotografia, vocês podem ver que tem peixes de diferentes formas, né? Então, isso requer, então, dizer que eles são de espécies diferentes. E no caso do último nível, né, de organização aí, ecológica, nós temos o ecossistema. O que é esse ecossistema? É quando acontece a relação dos fatores bióticos e abióticos. Porque a gente sabe que isso é uma questão dinâmica, né? Então o peixe necessita de oxigênio da água, precisa da alimentação, precisa de outros indivíduos da mesma espécie para a reprodução. Então nesse caso nós temos o que nós chamamos de ecossistema, a relação de fatores bióticos e abióticos. Tudo bem? O habitat, vamos brincar então que o habitat seria o endereço do ser vivo em questão. Então é onde ele vai morar. E essa moradia, esse habitat, precisa estar o quê? Ou esse animal, na verdade, esse ser vivo, essa planta, ele precisa estar adaptado àquela determinada localidade. Então, o habitat precisa o quê? Dar recursos para a sobrevivência desse ser vivo. Porque um animal, por exemplo, um urso polar, ele não está acostumado a viver em qualquer lugar. Ele tem um habitat específico, certo? Enquanto o nicho ecológico, a gente vai brincar que é como se fosse a profissão do ser vivo. Tudo aquilo que ele faz no seu dia a dia para que haja manutenção da sua vida diária. Então, em que época que ele reproduz, o que se alimenta, ele vive em bando, ele vive isolado, tudo isso é questão então de nicho ecológico. Perfeito?